Oi, mini seres vivos. Hoje em um vídeo não tão animado, pra ser sincera, vai ser o meu vídeo mais difícil de ser feito, mas eu sinto que preciso fazer, não como uma obrigação, mas sim como uma lembrança para meu eu do futuro. Bem, esse vídeo também vai explicar o meu sumiço, pois quem acompanha o canal sabe que a minha frequência de vídeo diminuiu drasticamente a partir de agosto de 2019, que foi algo muito estranho, pois eu tinha antes disso feito uma animação incrível, que era meu pai se tornando One Punch Man, e tinha dado um engajamento muito bom, meu canal cresceu bastante, mas de repente eu sumi. Postei muito pouco a partir daí. Até hoje eu tô postando muito pouco. O motivo foi que dia 19 de agosto de 2019, infelizmente meu Leozinho, meu coelhinho, faleceu de velhice. Ele já tinha 8 anos quando eu mostrei no meu canal. Viveu bastante comigo. E quando ele foi, doeu demais. Eu simplesmente perdi meu melhor amigo, meu filho. Ele era minha base, pois tenho depressão e ansiedade. E graças a ele e aos meus pais, consegui superar muita coisa. Consegui, graças a ele, superar a minha solidão. Comecei a melhorar, mas perder ele me causou um enorme impacto. Eu, sinceramente, cheguei ao ponto de querer desistir de tudo. Então eu larguei tudo, eu quis viver esse momento de luto para melhorar e hoje vai fazer 2 anos que ele se foi. E eu finalmente consegui tomar coragem para gravar esse vídeo. Até hoje eu fico triste, mas agora o meu sentimento é mais de saudade, sabe? Eu tô com muita saudade dele. Então eu quero gravar esse vídeo para registrar meus sentimentos, o que estou sentindo, o que sentia e o que eu ainda sinto por ele. E principalmente para contar sua história. A história de um ser extraordinário chamado Léo. O Léo nasceu dia 10 de dezembro e veio para minha casa com 40 dias de idade. Ele foi o meu presente de aniversário de 6 anos. Nunca me esquecerei desse dia. Lembro que eu estava resfriada e bastante triste por ficar doente no dia do meu aniversário, né? É bem zoado quando acontece isso. Já aconteceu comigo várias vezes. E eu estava brincando com meu pai, vestida de fada princesa tigre. Não, gente, não me pergunte por que eu tava brincando disso. A minha mente funciona de uma forma muito estranha. Até hoje a minha mente funciona de uma forma estranha. Enfim, aí de repente a minha mãe ela chegou com uma caixa enorme em seus braços, pedindo para que eu a abrisse. E quando eu abri, saiu uma pequena bolinha de pelos, completamente preta e bem assustada. Esse foi o nosso primeiro contato. Quando eu abri aquela caixa, olhei aquela coisinha tão fofinha, tão pequena, tão pretinha. Aí eu passei o dia inteiro rodeando ele, meio que olhando ele de longe, meio desconfiada e com medo dele me morder de novo, porque sim, ele já havia me mordido naquele dia. Acabou de chegar em casa e já tinha mordido todo mundo. Esse bichinho era muito pilantra. Ele era extremamente arisco. Então, meus pais resolveram colocar em meu colo, em cima de uma almofada vermelha, pra eu conseguir fazer um carinho nele sem que ele me mordesse de novo. Seu pelo preto brilhante era tão suave e macio. Me trazia paz tocar nele. Meu pai perguntou que nome eu daria a ele e eu pensei em um segundo e disse: o nome dele será Puffit. Minha mente realmente é muito estranha, cara. Eu não sei de onde eu tirei Puffit. É porque ele era fofinho, então eu só veio essa onomatopeia na minha cabeça. Puffit. Aí o nome dele seria Puffit.
Mas aí meus pais começaram a tentar pronunciar o nome dele, aí eu percebi, não, pera, esse nome era muito complicado. Ninguém ia conseguir pronunciar o nome do bichinho, coitado. Então eu parei e disse, não, não, pera, o nome dele será Léo. Sim, Léo. Eu achei excelente, pois eu gostava de nomes que começavam com a letra L. Na verdade, ainda gosto da letra L. Eu não sei porquê, mas é a minha letra preferida do alfabeto. Eu sempre gostei de nomes que começassem com a letra L. E o Lauzinho também parecia ter gostado do novo nome dele. Foi assim que surgiu. Foi assim que surgiu o Léo, o coelho. E foi assim que começou a nossa relação, a nossa amizade. Assim que começou a nossa relação de mãe e filho. Porque pra mim ele não era um bichinho comum. Pra mim ele era meu filho. E conviver com o Léo não era fácil. Era algo novo para mim e para ele. Ele era muito estressado, tinha acabado de chegar e já tinha mordido a família toda. Eu falei pra vocês, ele era muito arisco. E ele também fazia muito cocô, meu Deus do céu. O cocô dos coelhos são tão bonitinhos, são bolinhas perfeitas, sabe? Umas bolinhas marrom perfeitas. Mas aquela coisinha era uma metralhadora de bosta. Um pulo soltava três cocô, mano. Ele cagava demais aquele bichinho. É muito engraçado. Mas logo eu me adaptei a conviver com ele e descobri os seus gostos. Eu descobri que ele gostava de espaço pessoal, então quando ele queria esse espaço, eu respeitava. Era algo bem maduro para uma criança que tinha acabado de completar 6 anos, mas eu tinha muito dessa noção de respeitar o espaço da pessoa. Mas apesar disso, apesar dele ser um pouco antissocial, ele amava carinho. Então eu ficava horas passando a mão na cabeça dele. Ele também amava se esconder debaixo da cama. Sério, ele ficava o dia inteiro lá, só saía de noite, praticamente. Era o canto dele, era a toca dele. E ele ruía tudo que via pela frente. Não, é sério, pensa num bichinho destruidor. Ele ruía os móveis, ele ruía os fios da casa. Detalhe, ele levava mini choque desses fios. Mas mesmo assim ele insistia em roer. Eu não sei como ele sobrevivia, mas ele insistia em roer aqueles fios, mesmo levando choque. Era engraçado. Aí ruía os móveis, e ele ruía inclusive a cama, que ele ficava o dia inteiro debaixo dela. Inclusive, a cama tá aqui até hoje. Se você levantar ela, vai perceber que a parte de baixo dela está inteiramente ruída por dentro. Foi o Léo que fazia aquilo. É uma lembrança engraçada, por causa que, meu, a gente brigava com ele por medo da cama desmontar sobre ele, porque realmente, se você vê aquela cama, tá destruída, completamente ruída. E se deixasse, o bichinho ia devorar a cama inteira, só que a gente não deixava. Mas ela tá de pé até hoje, ou seja, não ia cair em cima dele, graças a Deus. Eu ficava horas deitada no chão, observando ele debaixo da cama, vendo seus costumes, o que ele fazia. Inclusive foi naquele momento que descobri que ele tinha olhos vermelhos. Por causa que todo coelho tem olho vermelho, só que eu não sabia disso na época. E quando eu vi aquilo, cheguei na conclusão que coelhos enxergavam a cor vermelha. O que era uma total ilusão da minha cabeça, né? Porque eu acabei de descobrir que os coelhos só enxergam verde e azul. Então, era mentira, ele não enxergava vermelho. Mas eu achava que ele enxergava vermelho. Eu tenho esperança que ele enxergava vermelho. E eu amo vermelho, é minha cor preferida, desde aquela época. Então, sempre que eu podia, eu dava pra ele um presente da cor vermelha, pra ele brincar. Teve uma vez que eu estava indo a pé até a casa da minha avó e avistei no chão, da rua mesmo, uma bola de plástico vermelha, perfeita para o Leozinho. E eu a peguei na hora e lavei muito bem antes de dar pro Léo, porque eu tinha achado ela perto do esgoto. Sim, eu achei a bolinha vermelha no esgoto. Olha o perigo da leptospirose lá, doença do ratatouille. Ai, ai, a criança não bate bem da cabeça, né? Mas pelo menos eu fui responsável, eu lavei muito bem aquela bolinha. E quando eu dei a bolinha de presente pra ele, ele
cagou pra bolinha. Sim, eu corri risco de pegar leptospirose pra, por fim, ele cagar pra bolinha. Ele brincava de vez em nunca com ela. Mó triste isso. Mas ele ainda brincava um pouco, vai. Ele empurrava com o focinho, jogava longe a bolinha. Mas o brinquedo preferido dele sempre foi uma caneta ou um lápis. Sim. Eu não lembro como eu descobri, mas ele gostava de pegar a caneta e jogar ela longe com a boca. Tipo, eu pegava com a boca e pá! Ficava um tempão botando a caneta do lado dele pra ele jogar do outro lado. Era muito divertido. E outra brincadeira que. Ai, meu Deus do céu, que vergonha de lembrar dessa brincadeira. Que não era brincadeira. Nos meus olhos era brincadeira, mas não era brincadeira. Ai, que vergonha. Basicamente, quando o Léo ele cresceu mais um pouco e entrou na adolescência, ele queria meio que frunfar, né? Procriar. Ele queria procriar. Aí ele agarrava a minha perna e fazia o que tinha que fazer pra procriação da espécie dele. Mas a minha cabeça de criança chegou à conclusão que ele estava brincando de luta comigo. Então eu ficava incentivando ele a frunfar com a minha perna sem saber que ele estava frunfando. Olha o tamanho da inocência da criança, coitada. Pior que meus pais ainda tentavam me impedir, falando: Não, filha, não pode, é feia. Mas não adiantava, porque eu era muito inocente. E eu perguntava: Por que é feio? Daí eles não sabiam o que responder. Então eles meio que não podiam fazer nada, né? Só deixava acontecer. Ai, meu senhor, como eu era inocente. Izinha, como você era bocó. Enfim, eu falei bastante sobre minhas brincadeiras com ele e que eram bem tranquilas. Ele realmente se sentia confortável nessas brincadeiras, mas as coisas esquentavam quando tinha visita em casa, mano. O Léo sempre foi arisco e antissocial. Bem como a mãe dele, né? Já diz o ditado, tal mãe, tal filho. O Léo tinha personalidade igualzinha a minha. Até hoje eu tenho uma personalidade meio parecida com ele. Parece que a gente pegou os hábitos um do outro e tal. Aí no começo eu perseguia muito o Léo, mas conforme foram passando os dias eu percebi que ele não gostava de ser perturbado. As visitas, elas não conviviam com o Léo, ele não sabiam disso, que ele gostava de ter o seu momento de paz e sossego. Então viviam pedindo pra pegar ele e ficavam meio que perturbando a hora do sono dele, né? Porque caso não saibam, coelhos dormem de dia. E nenhuma visita vai visitar a gente de madrugada, né? Oxi. E principalmente minhas amigas, né? Que assim como eu nunca tinham visto um animal tão diferente antes, né? Um coelho. Então queriam conhecê-lo. Então elas queriam toda hora ficar pegando nele, mexendo nele. Aí eu lembro que eu também sempre dava instruções a elas de como não serem mordidas pelo Léo, porque ele tinha paciência até num certo ponto. Depois ele mordia a visita. Teve vezes que elas saíam todas mordidas. E ai meu Deus do céu, coitada das mães. Imagina, tipo, a criança chega em casa e: Ô mãe, olha só que legal! O meu dedo foi arrancado por um coelho. Mó irado. Enfim. Dava certo dessas instruções pra elas de como não ser mordidas pelo Léo. Elas respeitavam o espaço dele quando eu pedia e ele não mordia elas na maioria das vezes, né? Porque, como eu disse, teve vezes que ele mordeu sim minhas amigas. Mas como é criança, às vezes não seguíamos as regras de respeitar o espaço pessoal do bichinho e perturbávamos ele além da conta. Eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu e uma amiga minha ficamos brincando de balança-caixão com ele. Pra quem não conhece, balança-caixão é uma brincadeira onde tem três pessoas. Duas ficam segurando as extremidades da pessoa que vai ser o caixão, entre aspas, né? E geralmente a gente segura eles pelos braços e as pernas e ficamos balançando a pessoa enquanto a gente fica cantando uma musiquinha enquanto balança a pessoa. A musiquinha era bem assim: balança, caixão, balança você. Dá um tapa nas costas e vai se esconder. Sim, a gente fazia isso com o coitado do coelho. A gente segurava ele todo delicadinho, assim. Um segurava a cabeça, outra uma parte das costas e fazia brincadeira. Ficavam balançando o coelho, falando lá: balança, caixão, balança você. Ai, mano. Tadinho do meu filho. Eu lembro agora e fico dando risada, né? Imagina o que devia estar passando na cabeça do coitado do coelho. Ah, e tem uma curiosidade, meu. Foi nesse dia que eu realmente descobri que o Léo era um macho.
Porque da primeira vez, foi a primeira vez que eu vi as partes dele. Eu não sabia que se ele era macho ou fêmea. Meio que eu chutei que ele era macho. E ele era macho mesmo. Aí eu vi as bolotas dele e eu falei, nossa, ele tinha umas bolotas bem gordinhas e rosas e. Desculpa pelos detalhes. Enfim, eu não errei o nome dele. Ele era macho. É um menino! Logo em seguida, ele mordeu a minha amiga e acabamos soltando o coitado no chão sem querer. Tadinho do meu filho. Pelo menos ele não quebrou nada, mas a queda machucou. Fez um barulho, fez um poft. Coitado dele. Aí depois desse dia ele começou a odiar infinitamente as visitas que chegavam em casa. Com razão, né? Bem, mas apesar dele ser antissocial, ele se dava muito bem comigo. Depois de um ano conosco, ele confiava muito mais em mim. Tanto que eu era a única que conseguia segurá-lo por mais tempo no colo sem ele se revoltar, né? Porque ele gostava mesmo era de ficar no chão. Também depois de derrubar o coelho, ele não vai querer mais ficar no colo, né? Ele só ia querer ficar no chão. O coitado do bichinho sofreu muito. Mas ele foi muito feliz, cara. Eu realmente fazia de tudo pra poder agradar os gostos dele e deixá-lo o mais confortável possível. Eu lembro também que da última vez que ele me mordeu, eu nunca vou me esquecer porque ele até deixou uma cicatriz na minha mão. Sim, aqui é uma fotinho da minha mãozinha que tá marcada até hoje. Nesse dia minha mãe tava penteando meus cabelos. E era um dia antes do meu aniversário de 7 anos. E também era o dia em que o Léo completava um ano conosco, o qual eu adotei como a data de aniversário dele, dia 19 de janeiro. Eu fui fazer um carinho de parabéns pra ele e ele me deu uma mordida fenomenal. Eu tava dando parabéns pro bichinho. Ele foi lá e me deu uma mordida que, mano, doeu tanto, tanto. Eu comecei a berrar, comecei a chorar de dor, esse safado. Saudades das mordidas dele. Doía, mas agora eu olho pra cicatriz e fico tipo, mano, queria ter essa sensação de novo dele arrancando a minha mão. Ah, e uma coisa muito importante sobre o Léo é que ele nunca morou numa gaiola. Ele era um coelho livre. Mas de noite, quando ele ficava mais ativo e quando ele fazia mais cocô, né? Ativava a metralhadora no popô dele. Nós prendíamos ele na lavanderia. Eu tenho até vídeo disso. Era uma luta pra prender ele. Meu pai ficava um tempão cutucando ele com a vassoura pra tentar expulsar ele debaixo da cama pra prender ele no canto. Mas o Léo, do jeito que ele era bravo, ele brigava com a vassoura, eu só dando gargalhadas. Aí, meu, maior cena de luta. Até que ele finalmente era pego e era preso. Tadinho. Eu ficava com dó quando prendiam ele. Aí tinha vezes que eu até me revoltava. Eu acordava no meio da madrugada, ia até a lavanderia e deixava a porta da lavanderia semi-aberta. Voltava pra cama, ia dormir e fingia que nada tinha acontecido. Pra depois, no dia seguinte, meu pai perguntar se eu havia soltado o Léo. Aí eu dizia, não, ele que abriu a porta sozinho, eu não fiz nada. Eu não estava mentindo, porque ele realmente conseguia abrir a porta com os dentes, pra você ver a força que esse bichinho tinha. Quando não estavam completamente fechadas, ele conseguia enfiar o dente numa parte da porta, quando ela não estava completamente fechada, e abria. É por isso que ele conseguia entrar nos lugares. Mas, apesar da braveza, né, da braveza dele, o... Desculpa, gente, é que eu tô lembrando de tanta coisa boa, tá batendo uma nostalgia, uma saudade tão grande dele. Ele sempre foi um bichinho muito leal. Todas as vezes que eu soltava ele da lavanderia de madrugada, ele me agradecia deitando do lado da minha cama. Ele ficava deitado ali a noite inteira, até o amanhecer quando eu levantava da cama. Não saía de perto do pé da cama enquanto eu não levantava. Ele sempre foi muito companheiro. Amava quando eu estava por perto. Quando eu estava vendo TV, ele deitava do meu lado e assistia junto comigo. Quando eu andava pela casa, ele ficava girando pelas minhas pernas, parecia o peão do Silvio Santos lá da casa própria. Graças a ele, eu tomei o hábito de andar sempre olhando pro chão. Se você me vê, eu ando direto olhando pro chão. Porque tinha vezes que eu tropeçava nele sem querer. Não só eu, né? Meus pais também tropeçavam.
Então, uma das regras da casa sempre foi andar olhando pro chão pra não tropeçar no coitado do Léo, porque ele tava sempre rodopiando nossos pés quando estava feliz. Outra coisa que o Léo fazia era nos esperar. Tinha vezes que estávamos em casa, ele nem ligava para nossa presença, mas quando saíamos, ele sempre deitava perto da porta para nos esperar. E quando chegávamos em casa, era a maior alegria. Ele ficava rodando nossos pés. Meus pés agora são uma fonte de lembranças. Tão bom. Aquela coisinha. Eu olho pro chão hoje e eu só lembro dele. Outra coisa que eu gostava de fazer era falar sobre o Léo. Em todo lugar que eu ia e toda amizade que eu fazia arrumava um jeito de falar do Léo. Na minha antiga escola, todos me conheciam e conheciam o Léo. Se vocês perguntassem sobre mim, provavelmente a primeira coisa que eles iam falar: ah, a menina do coelho lá, não sei o que, o coelho Léo. Eu só falava dele. E eu falava que ele era um coelho raro por ser completamente preto. E as crianças ficavam tipo, uau, que irado, mano, irado. Pra vocês terem uma ideia, no meu primeiro dia de aula naquela escola, a primeira coisa que eu falei foi: oi, gente, meu nome é Isabela e eu tenho um coelho chamado Léo. Era parte da minha personalidade falar do Léo. E graças a isso eu fiz uma amizade muito especial, assim, da minha vida. Foi quando eu conheci minha antiga melhor amiga, minha melhor amiga de infância, que gritou do fundo da sala falando: que legal! Eu também tenho um coelho chamado Léo. Aí pronto, a gente se tornou melhor amigo. O Léo sempre me permitiu fazer amizades, graças a ele eu tinha amigos. Mas existem pessoas que fazem bullying, né, em todos os lugares. Eu lembro que quando eu cheguei numa certa idade, comecei a sofrer muito bullying, mas o que me deixava mais pistola mesmo era de quando falava mal do Léo. O Léo era meu filho e ninguém maltratava meus filhos. As pessoas diziam que iriam fazer assado do Léo e eu partia pra cima delas. Falasse de mim, mas não falasse do meu bebê. Nós já sabe meu bebê! Ah, e outra coisa que esqueci de falar, algo muito legal, eu meio que criei uma voz pro Léo. Como eu convivia por muito tempo com ele, eu entendi o que ele queria dizer. Então eu criei uma voz pra ele e pro Léo poder conversar com os outros, principalmente com meu pai. A frase que eu mais fazia ele falar era: oi, vovô, como é que vai, vovô? Até hoje, eu sei imitar a voz. Era direto, eu pegava o Léozinho e: oi, vovô, como é que vai, vovô? Eu adorava dizer essa frase. Outra coisa que eu gostava de fazer era fazer ele dançar. Eu tinha criado até uma musiquinha pra fazer ele dançar, uma paródia da música Bad do Michael Jackson. A música era assim: ô Léo, timbololo caléu, ô Léo, timbololo caléu. Aí eu pegava ele e fazia rebolar com a musiquinha. Eu e meu pai ríamos muito, cara. Eu nunca vou me esquecer dessas risadas. Nunca me esquecerei de sorrisos. Eu amava cumprimentá-lo. As frases que ele mais escutou na vida dele inteira foi: oi, Léo, tchau, Léo e boa noite, Léo. E o tempo foi passando, fomos crescendo juntos. Chegou uma fase da minha escola onde eu era muito sozinha, não tinha nenhum amigo. Eu passava o dia todo sozinha na escola, calada. Meu único conforto era quando eu chegava em casa. O Léo vinha correndo até a porta me cumprimentar. Eu ficava tão feliz, me sentia tão bem, tão acolhida e amada. Então eu sentava no chão, ficava acariciando ele e contava pra ele sobre o meu dia, como é que foi. Ficávamos horas conversando e vendo TV. Tanto que minha inspiração para criar este canal no YouTube. YouTube não, YouTube, Isabela, fala direito! Ai meu Deus, ô dicção! Enfim, minha inspiração para criar esse canal foi ele. Era noite e estávamos sentados no chão assistindo minha série favorita, a série Coelho do Gato Galáctico. Foi que parei e pensei: por que não? Eu amo animações. Eu podia tentar fazer. Eu baixei o Flippa Clip e comecei a trabalhar. E o Léo estava sempre lá.
sempre do meu lado me inspirando. Ele sempre ficou do meu lado. Ele nunca me largou um segundo. Nesse meio tempo mudamos de apartamento e fiquei com medo dele não se adaptar, mas ele se adaptou até melhor que eu. Nossa, eu nem imaginava isso. Parabéns, Léo. Ele ficou feliz também porque a lavanderia daquele apartamento era maior e tinha portas de vidro, então agora ele podia ver tudo ao seu redor mesmo preso. Ele adorou aquele canto novo. Vivemos momentos muito felizes e um tanto assustadores naquele prédio. Chegou agosto de 2019. Ele começou a ficar menos ativo e comia muito pouco. Quase não bebia água também. Nós sentíamos que ele estava partindo, né? Porque ele já era velhinho. Ele, como eu disse, ele viveu 8 anos e 7 meses, mais ou menos, conosco. Ele. Mas não queríamos pensar nisso, né? Uma semana antes, comecei a ter sonhos horríveis. Sempre tive sonhos que previam o futuro. É algo que puxei das minhas avós. Elas também têm esses sonhos que preveem as coisas. Eu odeio esses sonhos, cara. Eu não gosto de ter essas visões do futuro, porque geralmente a maioria desses sonhos lúcidos que eu tenho acontecem. Mas. Eu tenho, né? Fazer o quê? Daí eu sonhei por uma semana inteira o mesmo sonho, onde um membro mais velho da minha família morria e eu nunca estava pronta. Sempre sofria muito e acordava chorando desses sonhos. Mas tentei ignorá-los e seguir em frente, pois nessa semana também o Léo tinha melhorado. Tava comendo pra caramba, corria por toda parte. Mas era algo de momento, como se fosse as últimas forças dele. Dia 19 de agosto de 2019, eu estava indo para a escola quando pedi pro meu pai poder soltar ele do canto, né, da lavanderia mais cedo, pois costumávamos soltar ele a partir da tarde, a partir de meio-dia, não de manhã. Mas naquele dia meu pai deixou, eu soltei ele mais cedo. Eu abri a porta e gritei: Liberdade, Leozinho. Ele saiu lentamente do cantinho, mas muito feliz. Eu lembro que nesse dia, no caminho da escola, o céu estava preenchido de nuvens pretas. Parecia até uma homenagem a ele. Aí passou o dia, eu voltei da escola, tudo normal. Ele estava debaixo da mesa, então o cumprimentei uma última vez, sem saber que eu não iria ver ele de novo. Eu falei: Oi, Leozinho. Cheguei, meu filho. Eu nem toquei nele naquele dia. É uma coisa que eu me arrependo até hoje, mas eu não tinha como prever, né? Não tinha culpa. Eu só deixei quietinho pra não atrapalhar a hora do sono dele, como eu sempre respeitei a hora do sono dele. Então fui pro meu quarto e deitei na cama pra tirar meu cochilo da tarde, como eu sempre fazia. Acordei 7 horas da noite e não levantei imediatamente. Eu nem pensei no Leozinho que não estava do lado da minha cama, porque, como eu disse, ele sempre estava deitado do lado da minha cama. Sempre, sempre. Sempre quando possível. Sempre quando eu estava na minha cama, ele estava lá, deitado junto comigo. Aí eu fiquei vendo alguns vídeos no celular, não pensando em nada. Mas então minha mãe chega do trabalho dela. Achei estranho porque ela costumava chegar mais tarde, entre 8 e 9 horas da noite. Perguntei do porquê ela tinha saído mais cedo. Ela disse: Isa, o Léo dormiu. Eu entrei em choque. Levantei correndo para ver o cantinho dele e só tinha uma caixa. Eu só consegui me ajoelhar no chão e chorar. Meus parentes começaram a chegar na minha casa para me abraçar e tentar me acalmar. Meus pais choravam demais, principalmente meu pai, porque foi ele que teve de pegá-lo no colo pra o pôr na caixa. Deve ter sido um trauma tão horrível pegar o netinho dele morto.
Não deixaram eu vê-lo, pois não queriam que eu o visse daquela forma. Eu chorei a noite inteira. Eu só pude agradecer por ele ter ido em paz, não ter ido com nenhuma doença. Porque geralmente os animaizinhos, quando vão, eles já vão praticamente cegos, com várias doenças no rim, esses problemas assim. Mas não, o Leozinho, ele foi em paz, ele só foi. Eu agradeço até hoje por ele não ter sofrido. No dia seguinte, eu faltei à escola. Eu lembro que eu tinha até prova nesse dia, mas sinceramente eu nem liguei, eu não queria pensar em nada. Eu só queria enterrar o meu bichinho. Então, no dia seguinte, a gente foi num terreno perto da casa da minha avó fazer um pequeno funeral. Eu e meu pai. Eu não consegui falar nada, só consegui dizer tchauzinho, Léo, uma última vez. Por que os bichinhos têm que partir tão cedo, cara? Eles são as melhores coisas desse mundo, mas são sempre os primeiros aí. Isso não é justo. De noite eu fiz uma oração pra ele que eu nunca me esquecerei, mas eu não vou dizer aqui porque realmente é algo extremamente particular meu. É algo que eu falei com o coração e eu vou guardar nele pra sempre. É algo extremamente pessoal pra mim. Esse vídeo em si é algo particular meu, então eu peço que, por favor, se você é intolerante religioso, sai do vídeo agora, porque você já ouviu a história dele, né? Você só queria ouvir a história dele e viu. Agora é algo mais particular, então, por favor, vai embora. Tchau, obrigado por assistir. Enfim, mas caso você não tenha saído, eu vou contar. Bem, eu não queria mais nenhum bichinho. A gente mudou de casa de novo e eu continuava de luto. Eu larguei o canal, eu terminei a escola sem pensar muito nela. Eu nem sei como eu consegui terminar aquele ano, porque foi muito duro ir pra escola e ficar calada. Porque, como eu disse, o Léo sempre foi o meu melhor amigo, o meu maior conforto quando eu chegava em casa da escola. E ele não tava lá. Então eu não tinha mais aquele conforto de chegar em casa e se sentir amado. Os meus dias da escola foram horríveis. Eu comecei a odiar viver naquela turma, ficar cercado de pessoas, porque eu não tinha mais o meu bebê comigo. Aí eu continuei meu luto e eu fiquei tentando não me culpar por não ter ficado do lado dele enquanto ele partia, por não ter feito um último carinho nele. Pra falar a verdade, o que mais me conforta até hoje foi eu ter conseguido dizer eu te amo para ele olhando em seus olhos. Na noite anterior, antes dele falecer, eu o prendi, fui eu que o prendi. Mas antes eu entrei no cantinho dele e fiz um último carinho. Eu o olhei no fundo dos olhos e o disse que eu amava demais. O luto foi tão difícil, até hoje dói muito. Chegou dia 6 de julho de 2020. Eu ainda estava destruída, de luto e isolada em casa por causa da pandemia, né? Aconteceu muita coisa também. O meu pai tinha pegado Covid, felizmente ele melhorou. Mas aconteceu muita coisa em 2020, pelo amor de Deus. Que ano foi aquele? Eu já tava até entrando em parafuso por ficar tanto tempo sozinha em casa. Ele teria amado essa quarentena, pois ele gostava quando ficávamos todos em casa com ele. Ele tinha medo de sair na rua, tanto que ele só tomou dois banhos na vida dele inteira, de tanto que medo que ele tinha de sair da rua. Pois é, ele não gostava do veterinário não. Aí, depois de passar o dia inteiro vendo TV, eu só adormeci no sofá. E tive um pesadelo tão horrível, meu Deus do céu. Eu nunca vou me esquecer desse pesadelo. Eu tava em um local, o local onde o Léo foi enterrado.
e tinham 3 pessoas com capuz preto. Estavam em volta dele, parecia estar fazendo um ritual em volta do túmulo do meu bichinho. Sangue de Jesus tem poder, cara. E eles estavam pior, eles estavam desenterrando o Léo pra poder alimentar seus cachorros com os restos do meu coelhinho. Nossa, nessa hora eu comecei a gritar no meu sonho. Eu comecei a bater nos cachorros, bater nas pessoas pra tentar afastá-los do túmulo do Léo, porque apesar dele já ter morrido, meu, eu não queria que ninguém violasse o túmulo dele. Foi tão horrível, desesperada tentando afastar os cachorros que queriam violar o túmulo do meu bichinho, do meu filhinho. Eu me senti muito mal e pensei que isso teria acontecido na vida real, já que eu tenho sonhos que preveem o futuro. Mas então eu olhei para dentro do túmulo do Léo. Ele já estava desenterrado, mas ele não tinha entrado em decomposição. Na verdade, ele só estava perdendo a cor. Ele estava metade preto e metade amarelado com branco. Nesse momento eu acordei chorando, como sempre, né? Desde o dia que ele faleceu, eu só acordo chorando, sonhando com ele. E achei aquilo muito estranho. Quase na mesma hora, os meus pais me pediram para eu me arrumar, porque iríamos para nosso antigo apartamento pegar uma papelada que ainda estava faltando. Eu estava muito tempo sem sair, então eu aceitei. Eu peguei minha máscara e fomos todos até lá, para tentar distrair a cabeça. Mas chegando lá, eu tive uma surpresa enorme. Não era uma papelada. Estávamos buscando um novo bichinho pra gente. Um pequeno gatinho persa. O seu nome era Pingo. E sua coloração era amarelo com branco. Igual a coloração do Léo, em meu sonho. Eu fiquei sem entender nada e fiquei tipo, mãe, esse gato é mesmo meu? Tipo, tu adotou esse bichinho mesmo? Ela disse que sim, era nosso. Eu entrei no carro. Nossa, virei o cebolinha do nada. Eu entrei no carro com ele no colo e tive um déjà vu. Eu me lembrei de quando eu segurei o Léo pela primeira vez. Me lembrei da primeira vez que eu fiz carinho nele. Eu fiz carinho no gato da mesma forma e eu comecei a chorar de emoção. Eu senti um novo ciclo começando. E pela primeira vez em tanto tempo, eu senti paz de novo. Nós começamos a pensar num nome pro gatinho, né? Porque ele não tinha a cara de Pingo. E como ele era novinho, eu acho que ele tinha por volta de 4 meses, então dava pra adaptar um novo nome pra ele sem ele ficar confuso. Então eu só queria pensar em nome de comida. Porque sim, nome de comida em animal é chique. Nós começamos a dar várias sugestões de nomes. Minha mãe queria dar o nome de espinafre pro coitado do bichinho, mas eu não concordei porque era um nome muito feio. Eu olhei pra ele e pensei, ele tem a coloração de um bolo de fubá. E assim chegou o fubá em nossas vidas, o meu filho caçula, o irmão mais novo do Leozinho. Vocês devem estar se perguntando, o que a história do fubá tem a ver com a história do Léo? Bem, eu vou explicar. Foram passando os dias e o fubá começou a mostrar os mesmos hábitos que o Léo tinha. Ele havia acabado de chegar em casa e já estava extremamente apegado a mim, como se já me conhecesse há muito tempo. Eu comecei a pesquisar sobre reencarnação em animais, porque achei aquilo muito estranho. E eu sempre acreditei em reencarnação, então eu pensei, meu, que não? Vai que né? E vi uma declaração do Chico Xavier que nunca vou me esquecer, cara, sobre a reencarnação dos animais. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso eu queiram ler a notícia por completo, mas eu vou ler um pequeno pedaço da história. Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo, lambia-lhe o rosto como se o beijasse. O Chico então dizia: "Ah, boneca, estou com muitas pulgas." Imediatamente ela começava a coçar o peito dele com o focinho. Boneca morreu velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida. Envolveu-a num mais belo chale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes de derramar muitas lágrimas. Um casal de amigos, que a tudo assistiu,
Na primeira visita de Chico a São Paulo, ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa boneca. A filhotinha, muito nova ainda, estava em volta de um cobertor, e os presentes a pegavam no colo, sem, contudo, desalinhá-la de sua manta. A cachorrinha recebia afagos de cada um. A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém colocou em seus braços a pequena cachorra. Ela sentiu-se no colo de Chico e começou a se agitar e a lambê-lo. Ah, boneca, estou cheia de pulgas, disse Chico. A filhotinha então começou a caçar-lhe as pulgas, e parte dos presentes que conheceram a boneca exclamaram: Chico, a boneca está aqui, é a boneca, Chico. Emocionados, perguntamos como isso poderia acontecer. Chico respondeu: quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sentimos sua falta. Boneca está aqui sim, e ela está ensinando a esta filhotinha os hábitos que eram me agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, nas mesmas proporções que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. E com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Quando eu li esse texto, e o fubá, ele estava no final da minha cama, bem lá na ponta, estava num canto e estava no outro. Eu olhei o fubá no fundo dos olhos e disse: Oi, Leozinho. Ele foi andando até meu colo. Ele ainda não me respondia pelo nome fubá, mas ele me respondeu quando eu chamei de Léo. Foi então a confirmação para mim. O fubá era a reencarnação do Léo. Ou melhor, o Léo estava ensinando o fubá a me confortar no meu luto. O Léo, ele nasceu para me salvar. E agora que partiu, o fubá nasceu para me confortar e me amar. Os animais podem passar até 4 anos conosco antes de ir para o paraíso descansar. São almas livres e puras, então elas podem andar livremente pelo mundo físico sem sofrer nada. Bem diferente de nós, seres humanos, que não pode ficar andando pelo mundo físico. Bom, pelo menos é essa parte da minha religião, é isso que eu acredito. E, cara, quando eu descobri isso, eu também caí na real que o Léo, ele nunca partiu. Ele nunca me abandonou. Ele está aqui agora, comigo, como ele sempre esteve e sempre estará. Ele está cuidando de mim como sempre cuidou, mas de uma forma diferente agora. Agora ele é meu anjo da guarda. Ou seria coelho da guarda. Que fofinho. Ai. O Léo tá ensinando o fubá. Os meus 2 filhos estão aqui comigo. Os meus amores estão comigo. Bem, foi isso, gente. Eu agradeço por terem me escutado a história do Léo. E um recadinho pra Isa do futuro. Isa, você nunca estará sozinha. Você sempre será os seus filhos ao seu lado. O Léo, o fubá agora. E quem sabe você adotou outro animal no futuro também. Eu não sei, né? Vai que na época que você tá assistindo a isso agora, vai que você tá com, sei lá, 70 anos, já é uma idosa, com um monte de periquito à sua volta, um monte de passarinho. E quando eu morrer, quando chegar a minha hora, eu poderia encontrar todos os meus filhos novamente. E os encherei de abraços e carinho, como todos os animais merecem. Eu tô muito emocionada, cara. Eu chorei escrevendo tudo que eu queria falar, por causa, como eu disse, eu tenho problema de dicção. Então eu escrevo antes de falar pra eu conseguir falar melhor. Eu tô chorando agora, gravando esse áudio, e com certeza vou chorar fazendo a animação disso daqui. Bem, mas agora por enquanto o meu dever como mãe é cuidar e garantir a felicidade dessa coisinha aqui chamada fubá. Né, fubazinho? Cadê meu bebê? Meu bebê tá dormindo. Tô gravando esse áudio com meu bebê dormindo. Meu outro filho, meu Deus do céu.
Eu prometo gravar um vídeo falando mais sobre essa bolinha de pelos fofos, meu bebê mais novo chamado Fubá. Vocês querem ouvir mais sobre o Fubá? Vocês adoram ele tem uma personalidade muito engraçada. Atualmente ele já tá com 1 ano, porque ele já tá 1 ano aqui com a gente, então ele já tem 1 ano de idade. Mas esse gato é muito danado, meu Deus do céu, eu só tenho um filho perfeito nessa vida. Ah, cara, é algo incrível quando um animal te ama, sabe? Eu não sou digna de tanto amor, né, mas eles são tão bons, eles não ligam pra quem você é ou o que você é, eles não te julgam, eles apenas amam. É por isso que eu gosto mais de animais do que pessoas, sabe? Por causa que só do fato de você dar uma comida, uma água, um carinho, já é um motivo para eles te amarem até depois da morte. E isso é algo muito incrível. A gente não merece os animais, eles são incríveis. Bom, é isso. Me sigam nas redes sociais, deixe seu like e vejo nas próximas. De novo, meu problema de dicção me interferindo. Não, é sério, eu vou fazer fonoaudiólogo depois disso, cara. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma fono. Enfim, eu vejo vocês na próxima e. Falou, mini seres vivos! Dá tchau, fubazinho! Ele não vai dar tchau porque ele tá dormindo, mas ele geralmente me responde. Né, meu filhinho? Agora eu vou fazer um carinho no meu bebê. Brincando com o meu gato. Vai lá, fubá. Pegou? A bolinha tá ali. Oh, meu Deus.